Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse meu vídeo. E hoje iremos falar sobre o dadaísmo. Vamos lá. Nosso grupo é composto por mim, sou Alan Franco, Antônio Júnior, Carlos Arthur, Marcos Vinícius. Somos da turma de agropecuária e essa atividade é orientada pelo professor Elísio Silva e Juraci Cardoso. Salve família, aqui é o Marcos e hoje eu venho falar um pouco sobre o dadaísmo. Partiu. O dadaísmo ou Dada foi um movimento e fenômeno cultural que ocorreu no século XX entre os anos de 1916 a 1922 em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. Diferente de outros estilos artísticos que contemplavam a arte e a estética pictórica, o dadaísmo questionava qual era o objetivo da arte e o seu valor cultural. Meu nome é Antônio Júnior. Vou falar sobre a característica do dadaísmo. São a oposição a qualquer noção de equilíbrio, o niilismo, negação veemente de todos os valores vigentes na civilização e na cultura, a defesa do absurdo, do ilógico e do irracional, a experimentação de formas e técnicas, rejeição a qualquer regra e valorização da liberdade total, desprezo do subjetivismo e do convencionalismo, valorização da anti-arte e obras que têm como objetivo escandalizar o público. Outros exemplos são a ênfase no absurdo e nos temas, conteúdos sem lógica, o uso de vários formatos de expressão, como objetos do cotidiano, sons, fotografias, poesias, músicas, jornais, etc., na composição das obras de artes plásticas, forte caráter pessimista e irônico, principalmente com relação aos acontecimentos políticos do mundo. Fala galera, meu nome é Alan e agora eu vou falar sobre Tristan Tzara. Tristan Tzara nasceu em 16 de abril de 1896 e morreu no dia 25 de dezembro de 1963. Foi um poeta romeno, judeu e francês, um dos iniciadores do dadaísmo. Em 1916, em plena Guerra Mundial, que durou de 1914 até 1918, um grupo de refugiados em Zurique, na Suíça, iniciou um movimento artístico e literário chamado dadaísmo com o intuito de chocar a burguesia. Seu pseudônimo significa, numa tradução livre, Triste Terra, sendo sido escolhido para protestar o tratamento dos jesuítas na Romênia. Ele escreve em 1916 a primeira Aventura Celeste, do Senhor Antiprime, e termina em 1918 os 25 poemas. Com a divulgação do manifesto do poema Sete Manifestos Dados de 1924, envolve-se um número de atividades com os artistas André Breton, Philippe Sopault e Luiz Aragão. O intuito desse grupo era designar as estruturas da linguagem artística da época e com isso chocar o público. O movimento não sobrevive à década de 30. E só para lembrar que em 1917, após a partida de Ogubal, Tzara assumiu o controle do movimento dadaísta em Zurique, proclamou a sua vontade de destruir a sociedade, os seus valores e a linguagem em obras como Coração de Gás, 1921, Anticabeça, 1923 e Homem Aproximativo, em 1931. Fala galera, meu nome é Carlos Arthur e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Marcel Duchamp. Marcel Duchamp foi um importante pintor e escultor francês. Ele nasceu em 28 de julho de 1887, na cidade francesa Blainville-Crevon, e faleceu no dia 2 de outubro de 1968, na cidade de Nova York. Ele foi um dos grandes representantes do movimento dadaísta. O seu modo de vida boêmio e a paixão pelos jogos de xadrez, dos quais participou em torneios, podem ser vistos ao longo de sua carreira artística nas obras de inspiração romântica e expressionista. Aos 14 anos de idade, Duchamp já pintava sob influência impressionista, e em 1907 algumas de suas obras foram relacionadas para o primeiro Salão de Artistas Humoristas de Paris.
e no ano seguinte, em 1908, o artista expôs suas obras no Salão de Outono e no Salão dos Independentes. Os ready-mades foram as maiores criações de Deschamps. Tratam-se de objetos prontos e banais, que foram esvaziados de sua função habitual. O objetivo de Deschamps ao criar os ready-mades era vencer aquela arte retiniana, pois suas obras eram voltadas à participação ativa do público. E em 1913, ele cria seu primeiro ready-made, chamado Roda de Bicicleta sobre um Banquinho. Em 1917, cria o seu ready-made mais famoso e polêmico, chamado A Fonte, que era um urinol. O item exemplifica a noção de tirar um objeto comum de seu cenário habitual e colocá-lo num contexto novo e incomum. O legado que Deschamps deixa é que a arte não deve ser uma expressão dos olhos e das mãos, E foi isso aí, galera. da mente. Espero que tenha gostado do nosso vídeo e obrigado por assistir. Tamo aí, deixa o like, o joinha. Valeu, fui!